Você está ouvindo Papo Spot, uma produção original da Spot Mediatek. Tecnologias educacionais, como montar um curso EAD do zero até o fim. Vamos falar aqui hoje sobre quais as principais estratégias e um mapa para a gente criar um curso escalável de alta qualidade com uma definição profissional. Muita gente confunde EAD, treinamento com videoaula. Cara, são coisas diferentes. Vamos entender um pouquinho a fundo o que cada conteúdo está relacionado. Eu sou o João Brene, CEO do Grupo Spot. Espero que você goste desse conteúdo. Vamos lá. Curso EAD não é vídeo. Curso EAD é experiência de aprendizagem. Tenha isso em mente quando você começar. O primeiro passo para a gente fazer um curso de ensino à distância de alto nível, o que a gente tem que entender é que a gente precisa ter um desenho instrucional. O que é um desenho instrucional? A gente entender quais são, para quem a gente está fazendo, quais são as ferramentas que a gente vai usar, qual a linguagem que a gente vai usar e adotar para transmitir aquela mensagem. No final das contas, a gente está falando de comunicação. Eu tenho aqui uma informação que eu preciso comunicar para alguém. E essa comunicação ela tem que ser aprendida. Né? Então, a diferença da comunicação e da aprendizagem, a aprendizagem ela aprofunda, ela garante, né, a assimilação cognitiva para você. Então, quando a gente pensa num curso EAD, a gente tem que ter em mente quem que é o cara que está assistindo o nosso curso, quem é o cara que está assistindo aquele treinamento. E aqui eu falo em várias esferas: treinamento, curso online, curso rápido, simples, um treinamento, uma capacitação mais profissional, uma capacitação corporativa, algum material mais robusto, e uma educação à distância de alto nível, ensino superior, por exemplo. E aqui são cargas horárias completamente diferentes. Então eu tenho um curso rápido que eu quero jogar na internet e vender. Esse curso é uma coisa pequena, né? Geralmente ele pode ser extenso, tá? Mas geralmente é menor, né? Então ele tem uma carga horária menor. Então são pílulas de conhecimento, o que a gente chama de micro-learnings, né? Então são micro-learnings, pílulas de conhecimento curtas. E além disso, né, você tem a pílula de conhecimento curto e você tem depois disso um conteúdo um pouco mais profundo. Então aqui a gente tem módulos de conhecimento, pílulas de conhecimento. Então a gente tem dois jeitos de criar um conteúdo EAD. O conteúdo EAD ele pode ser criado com micro-learnings, né, o que a gente chama das pílulas de conhecimento, que são conteúdos menores, ou podem ser mais aprofundados. E quando a gente pensa em carga horária, né, um curso rápido de 2 horas, 4 horas, versus cursos um pouco mais completos, de 12, 20 horas, até cursos de ensino superior, que são cursos de graduação, pós-graduação, que são de 40 horas, 60 horas, 80 horas, e alguns chegam até 120 horas. Então, são cursos mais completos, disciplinas mais completas. Inclusive, um curso, né, de ensino superior, salvo engano, ele tem que ter 800 horas para estar completo ali, né? E essas 800 horas você pode dividir, 400 física, 400 online, né? Ou, eventualmente, você coloca 420 horas no curso de pós-graduação, que é um curso menor, e 100% EAD. Isso é possível também. Mas a composição desse curso é feita por várias disciplinas, né? Então, eu estou fazendo ali um curso de design de jogos. Ele é composto por várias disciplinas, por metodologia científica, por design 2D, design 3D, programação, cálculo, XPTO. Então são várias disciplinas que compõem aquele curso, né? Então isso é importante ter claro. E quando a gente pensa nessa estruturação de um conteúdo EAD, o que tem que ter claro para você pensar no desenho institucional? O que é o curso? O que são os módulos desse curso? O que são as lições dentro dele? Então ele é composto por um curso de indústria têxtil. Então vamos falar aqui sobre indústria têxtil. Eu tenho módulos, módulo 1, 2, 3 e 4. Módulo 1, tema X. Dentro do módulo 1 eu tenho lição A, B e C. Dentro dessa lição A, B e C eu posso ter questões de múltipla escolha ou questões avaliativas tradicionais. Então, o tempo todo eu tenho que me preocupar com essa estrutura educacional que eu quero transpor para o meu aluno. Lembrando, o tempo todo a gente fala sobre experiência de aprendizagem. É isso que vai fazer com que
treinamento que a gente faça tenha o objetivo dele cumprido, que é a aprendizagem, né? Lembrando, comunicação e aprendizagem. A aprendizagem está relacionada à profundidade cognitiva dentro do nosso cérebro, aprender de fato um contexto. E agora vamos falar dos elementos que compõem essa disciplina, né? Então, falamos de carga horária, falamos de metodologia, processo para estruturação. Agora, que elementos que tem que ter ali? Muita gente confunde, né? Acho que eu já falei isso, mas repetindo, videoaula com EAD. É diferente, né? A videoaula ele é um elemento multimídia dentro de uma composição de uma disciplina, né? Então, uma composição mínima adequada, né, para um treinamento de alto nível é que você tenha múltiplos tipos de elementos, né, para você ter múltiplas experiências sensoriais dentro daquela aprendizagem. Então, eu vou ter formatos, né? Então, eu vou ter um conteúdo sobre indústria da moda, então eu vou ter formatos de transmissão de conhecimento diferentes. Então, eu vou ter lá conteúdo PDF, né? Então, texto. Eu preciso ter leitura, né? Tem gente que assimila informação lendo, então eu vou ter leitura. 60 páginas de conteúdo PDF, texto. Eu vou ter videoaulas. Videoaula é fundamental. O vídeo, ele é um dos jeitos que as pessoas mais têm estímulo, né, de aprendizagem, né? Porque ele tem o visual, ele tem o áudio, né? Então você emerge muito no produto audiovisual. Então você tem o texto, você tem o vídeo, e a partir disso você tem também outros elementos multimídia, como podcast, o áudio, né? Então você pode colocar na sua trilha de aprendizagem, né, vários elementos. Então você pôs o texto, você pôs o audiovisual, você pôs o áudio, que é o podcast, então não tem nada de vídeo ali, você tem o áudio para você ouvir, né, que a pessoa às vezes ouve aquilo num transporte público, ouve aquilo quando está no carro indo para o escritório, enfim, vai ouvir de várias maneiras. Você tem o estímulo gamificado, né? Então você pode ter um game ali dentro daquele material EAD. Pode ter também, que é riquíssimo, que precisa ter conteúdos e exposições visuais, né? Impacto visual. Então, infográfico, imagens, matrizes. Então, todos esses elementos que ajudam numa explicação, né, fazem parte de uma composição de um curso EAD, né, seja treinamento, né, seja um curso de ensino superior. Então, conseguir a maestria, né, tá em conseguir transpor o conhecimento através de múltiplos elementos multimídia, né? Então, a imagem, o som, o texto, né? Então, tudo isso faz parte da composição multimídia. E aí, alguns elementos de uma estrutura básica, tá? Então, toda estrutura de ensino à distância, ela tem que ter uma plataforma, que é o chamado LMS, né? Que é o Learning Management System, que é o sistema que vai gerenciar aquele conteúdo. Mas o valor mesmo tá no conteúdo transmitido. Então, criamos aqui uma aula. A gente quer colocar um EAD de pé. O que eu preciso? Conteúdo, base sólida de informação. Então, item 1, base sólida de informação. Texto, vídeo, podcast, game, quiz, atividade interativa, avaliação, elementos de conteúdo. Isso tem que estar dentro de algum lugar, embarcado numa plataforma. Plataforma EAD, LMS. Então, uma plataforma que vai passar isso para o usuário, para o aluno. Então, tem N plataformas no mercado. Então, achar a ideal para você é um outro business. A Spot conhece uma série de plataformas e pode te ajudar nisso. Mas é importante que seja criado um conteúdo de alto nível, depois colocar isso numa plataforma. Colocado isso numa plataforma, vamos para a distribuição. E aí é uma máquina de mídia, de comunicação. Se é uma universidade, a universidade já tem os seus alunos e manda isso para o seu aluno. Mas eu quero lançar um treinamento, aí eu vou lançar isso no mercado. Para lançar isso no mercado, eu preciso ter uma estratégia de comunicação, de mídia, de marketing para lançar esse treinamento, né? Então, é importante, esses 3 itens aqui, a elaboração do material, a adequação da tecnologia da plataforma e o terceiro, o lançamento disso, né, a mídia por trás disso, são os elementos básicos aqui para você ter sucesso em qualquer lançamento de conteúdo multimídia, EAD, educacional que você queira fazer. Então, para a gente finalizar, o que você tem que ter aqui na mão, né, para esse sucesso? Uma promessa clara
qual que é o teu curso, para quem ele é, uma proposta, né, um curso bem desenhado, né, um suporte, né, então aquele aluno, né, ou aquele usuário que vai acessar o teu conteúdo, ele precisa ter suporte, ele quer falar com máquina, mas ele também quer falar com gente, então dê para ele um bom suporte, seja do autor, seja de um time de suporte que consiga dar uma mínima atenção para esse usuário, né? E uma certificação. A maioria das pessoas não quer só o conhecimento, mas ela quer também uma certificação que garanta e mostre para o mundo que ela teve aquela formação. Isso faz parte do crescimento e da proposta de valor do curso que foi feito. Eu sou o João Breni, CEO do Gruspot, espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele seja relevante para você. Até uma próxima!